envolvendo K amostras independentes, né? Mais de 2 amostras, 3 ou mais. O teste que a gente vai ver, então, é o teste de Cruz-Cooley, e quando ele for significativo, a gente vai fazer, então, comparações múltiplas, e nós vamos ver, então, 2 testes para comparações múltiplas, o critério de Bonferroni e o teste de Siegel. O teste Cruz-Cooley, ele, então, é utilizado quando eu tiver K amostras independentes, sendo comparadas quanto a uma variável de interesse. E o objetivo vai ser a gente identificar se existe alguma diferença entre pelo menos 2 dessas K amostras. Então, ele é uma extensão do teste de Wilcoxon ou Mann-Whitney, que foi o teste, né, que a gente viu para 2 amostras independentes, utilizando os postos atribuídos aos valores observados. O Cruz-Cooley, então, é um teste não paramétrico, alternativo ao teste da ANOVA, né, que é a análise de variância a um fator. Para a gente entender a aplicação do teste, vamos ver um exemplo. Imaginem que a gente deseja comprovar a hipótese de que administradores escolares são tipicamente mais autoritários do que os professores. Porém, para que os dados, então, não sejam tendenciosos, a gente sabe que tem professores que têm aspirações administrativas. Então, para evitar esse tipo de tendenciosidade, nós vamos ter 3 grupos sendo comparados. Os professores que não pretendem, né, não têm interesse em seguir cargo administrativo, né, que pretende continuar como professor. Os professores administradores, que são os professores, então, que têm aspirações em seguir, né, em ter cargos administrativos. E os administradores. A nossa variável resposta aqui é de quanto que maior for o score obtido pelo indivíduo, maior é o seu nível de autoritarismo. A variável de interesse vai ser, então, por suposição contínua, para evitar empates, porque quando a gente tem presença de empates, o teste deixa de ser contínuo. Então, se a gente tiver variáveis discretas ou ordinais, a gente só precisa cuidar para que não tenha muitos empates, porque senão o teste deixa de, né, a aproximação para o uso do teste de Cruz-Cooley fica bem prejudicada. As suposições do teste, que as nossas observações, então, vão ser de K amostras aleatórias, amostras essas independentes, né? Então, só para a gente relembrar, quando as amostras são independentes, essas amostras não precisam ser necessariamente de mesmo tamanho. As nossas hipóteses, H0, então, de que não existe diferença quanto à variável x nas K populações, e a hipótese alternativa de que pelo menos 2 dessas populações vão apresentar diferença quanto à nossa variável de interesse. O teste, então, ele é construído sendo sensível para identificar a diferença de locação das distribuições. Então, a gente poderia pensar nas hipóteses em termos de medianas. Né? Então, as medianas nas K amostras seria a mesma e pelo menos 2 medianas difeririam entre si. Para calcular a estatística de teste, que é o nosso teste, a estatística de teste é H, a primeira coisa é ordenar as nossas observações, todas elas juntas, independentes das nossas amostras, então todas as K amostras juntas. Vamos atribuir postos às observações ordenadas, né? Cuidando, então, quando a gente tiver observações empatadas, usar o posto médio. Próximo passo, calcular a soma dos postos em cada uma das amostras, né? Então, nós vamos calcular os RKs, R1 até RK, das K amostras, notando que se eu somar todos os postos, que nada mais é do que a soma, né, dos postos em cada uma das amostras, que nada mais é que somar todos os postos de todas as observações, é a soma de uma PA, né, com razão 1, né, obtida então por essa expressão. Por fim, tendo então a soma dos postos em cada uma das amostras, a gente calcula a estatística H a partir desta expressão, onde o NK, que aparece, os RKs, como a gente já tinha dito, é a soma dos postos em cada amostra, que vai aparecer ao quadrado aqui na fórmula. Os NKs são os tamanhos de cada uma das K amostras, né? E a soma desses NKs vai ser o nosso N maiúsculo, que é o tamanho total das K amostras. Tá? Se H0 for verdadeiro e não existe diferença entre as K amostras, a gente vai esperar um valor pequeno para H. Então, quanto maior for o valor de H, maior é a chance de que H0 seja rejeitado. A gente falou ali, então, que o teste deixa de ser, a correção deixa de ser satisfatória, a aproximação, né, deixa de ser satisfatória quando a gente tiver muitos empates. Então, na presença de empates, o que a gente deve fazer é uma correção no cálculo do H. Né? Então, o valor de H obtido pela expressão anterior é dividido por este resultado aqui, né, nesse denominador.
onde o N maiúsculo é o tamanho de todas as, né, a quantidade total de observações, e os UIs são o número de observações empatadas em cada grupo, né? Ou seja, se eu tiver duas observações empatadas, duas observações que têm o mesmo valor, que receberiam o mesmo posto, né, por consequência, o nosso Uzinho valeria 2. Se eu tiver 3 observações empatadas, né, com o mesmo valor de observação, que receberiam o mesmo posto, portanto, o nosso Uzinho vai valer 3. E assim por diante, tá? Tanto quando forem os grupinhos empatados. H, então, tem uma distribuição exata, né, que está tabelada. Então, a gente tem uma tabela que varia de acordo com os tamanhos das nossas K amostras. E também tem a distribuição assintótica de H, que conforme a gente vai aumentando o tamanho das nossas K amostras, H se aproxima da distribuição Qi quadrado com K menos 1 grau de liberdade. Autores indicam que essa aproximação já é satisfatória quando o tamanho das K amostras, ou seja, cada uma das K amostras tem pelo menos 5 observações. Então, voltando ao nosso exemplo, né, medindo, né, o nível de autoritarismo, identificando se existe diferença entre os grupos de professores. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é ordenar conjuntamente todas as nossas 14 observações e atribuir os postos. Né? Então, estão aqui os 14 postos. Depois, para cada amostra, somar os postos. Então, está aqui 22, 37 e 46. Depois disso, então, a gente vai aplicar a nossa fórmula, onde N maiúsculo, então, é 14. E os postos, né? Então, 22 para o primeiro, coloco ao quadrado, divido por 5, que é o tamanho da primeira amostra. E assim por diante. Então, a gente chega em 6,40 para o valor de H. E agora, vamos lá. Se a gente for na tabela e procurar lá valores de tamanhos de amostra, né? 5, 5 e 4, que são os tamanhos das nossas 3 amostras. E o nosso H 6,40, a gente vai ver que o nosso valor calculado vai estar entre os níveis críticos, né, os valores críticos de 5 e 1% de significância. Isso, então, é o resultado exato para o nosso teste. O resultado assintótico, a gente poderia, por exemplo, usar o Excel, através da função dist aqui, onde eu coloco aqui 6,4, que é o valor de H, e 2, que são os nossos graus de liberdade daqui quadrado. Porque a gente tem K igual a 3 amostras. E a gente vai obter, então, um p-valor de 0,0407. Nesse sentido, então, tanto pelo teste exato quanto pelo teste assintótico, se a gente adotar um nível de significância de 5%, a nossa conclusão é de que deve haver diferença quanto ao nível de autoritarismo entre os 3 grupos de educadores. Os 3 níveis, né, pelo menos 2 desses 3 grupos diferem quanto ao nível de autoritarismo. Fazendo, então, essa análise em cada um dos softwares, no R, né? Primeiro, eu poderia estar criando a minha variável resposta autoritarismo, onde eu coloco os 14 valores, e depois eu vou dividir ela entre os meus 3 grupos. Então, eu vou lá e digo, né, que são 3 grupos, os 5 primeiros referentes ao primeiro grupo, os outros 5 ao segundo grupo e os outros 4 referentes ao terceiro grupo. E colocar o label dos 3 grupos. O teste é feito a partir da instrução Kruskal.test, onde eu coloco aqui, né, nesta opção, a variável resposta, né, que eu estou comparando, e os grupos. E aí, está aqui, então, o meu resultado. O valor 6,4, que a gente já tinha obtido, 2 graus de liberdade, e o p-valor, então, assintótico aqui pela distribuição Qi quadrado, 0,0406, que a gente já tinha obtido. Uma outra opção de informar os dados seria informar, né, cada um dos 3 grupos de forma separada. Então, eu vou lá e coloco as 5 valores de resposta para o grupo P, os 5 valores para o grupo PA e os 4 grupos os 4 valores para o grupo A. E aí eu peço o teste, né, mesma instrução Kruskal.test, e eu boto aqui a instrução list com os 3 grupos. Né, e o resultado é o mesmo do anterior. Né, só uma outra forma, então, de informar os nossos dados. Uma outra opção, só que agora, então, né, aquela que a gente tinha visto ali, dava o teste assintótico, é esta aqui que a gente vai ver agora, que vai dar o valor do teste exato. Para isso, eu preciso instalar, né, e ativar o pacote ksamples, certo? Essa é a primeira etapa. E dentro deste pacote, a gente tem em função, então, a função kn.test. Né, onde eu vou colocar, então, os meus dados, naquele formato, né, da última instrução que a gente acabou de mostrar no slide anterior. Vou pedir o teste KW, que é o Kruskal-Wallis. Peço o método exato. E eu preciso botar um número bastante grande de simulações
porque senão ele vai me dar um valor simulado e não o valor do teste exato, tá? E aí está aqui o nosso resultado. Então, ele me diz quantas amostras, o tamanho das duas amostras, se teve empates, né, qual é a nossa hipótese nula, dá o valor de H, 6,4, e nos dá aqui o valor assintótico, que a gente já tinha visto, 0,0406, e agora o valor exato, 0,0305. Bom, se H0 é rejeitada, como neste caso, então, do nível de autoritarismo entre os 3 grupos de educadores, a conclusão é de que pelo menos 2 populações diferem quanto à variável de interesse. Ou seja, pelo menos 2 grupos de educadores diferem quanto ao nível de autoritarismo. Mas a gente não tem ainda informação de quais são esses grupos que diferem entre si. Então, para testar quais desses grupos realmente diferem de forma significativa, a gente utiliza os testes chamados de comparações múltiplas, que vão comparar as nossas amostras 2 a 2. Então, eu vou estar comparando os grupos de professores com professores administradores, professores com administradores e professores/administradores contra os administradores. A vantagem desses testes em relação aos testes usuais, ou seja, né, eu poderia dizer assim, eu não poderia fazer então agora 3 testes Wilcoxons, né, ou testes Mann-Whitney, né, que são os testes para comparações de 2 amostras independentes. O problema de fazer esses testes de forma geral é que se eu não fizer um controle do alfa, o nosso alfa global vai ser ultrapassado no momento que eu usar o mesmo valor de alfa para os testes 2 a 2. Então, por exemplo, a gente decidiu, né, o teste geral de Kruskal-Wallis a 5%. Então, se eu fizer agora 3 testes de Mann-Whitney a 5%, o nosso alfa global é muito maior do que 5%. Então, a gente precisa fazer o controle. E esse controle, então, é feito a partir dos testes de comparações múltiplas. Uma alternativa conservadora de teste de comparações múltiplas é o critério de Bonferroni. Outro, um pouco menos conservador, né, seria o teste proposto por Siegel. Então, vamos ver esses dois na sequência. O primeiro, então, o critério de Bonferroni que a gente vai fazer é repetir os testes de Kruskal-Wallis ou, né, o seu caso específico, o Mann-Whitney, para cada par de amostras. Né? Então, o A contra o B, o A contra o C, o B contra o C. Né? Considerando agora o nível de significância controlado, ou seja, eu pego o meu nível de significância global, então no nosso exemplo a gente usou 5% para decisão, e vou dividir por C, que é esse número de testes que a gente vai estar fazendo. Então no nosso exemplo eu vou estar dividindo por 3. Né? Então é exatamente isso que a gente tem aqui. Ó. Se a gente tiver 3 amostras sendo comparadas, e estiver usando um alfa de 5%, e tiver rejeitado o teste global de Kruskal-Wallis para as 3 amostras, nós vamos usar agora, né, realizar testes para Kruskal-Wallis para cada parzinho, né, para cada 2 duplas das nossas amostras, usando um alfa de 0,0167, que é o 5% dividido por 3 comparações, 3 parzinhos, né, de amostras. Então, esse é o nosso nível de significância para essas 3 comparações que vão ser feitas. Fazendo isso, a gente garante que o nosso alfa global não ultrapassa os 5%. Uma outra coisa que deve ser chamada a atenção, que a gente tem que tomar cuidado, é que não há equivalência entre os procedimentos de comparações múltiplas e o resultado do teste global. Ou seja, pode acontecer de o Kruskal-Wallis ter dado significativo e depois, quando a gente for fazer as comparações múltiplas 2 a 2, não aparecer nenhuma significância. Isso pode acontecer. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é lá fazendo no R. Né? Então, a gente está usando aquela instrução onde a gente informou cada uma das 3 amostras de forma separada. E nós vamos fazer um Kruskal-Wallis agora com cada um dos 2 parzinhos. Então, primeiro P e PA. Né? Então, está lá o nosso resultado, ele vai lá dar o valor de H, agora a gente tem um grau de liberdade só, e está lá a nossa significância, ou seja, não significativo. Né? Então, só para relembrar, o valor do nosso alfa, agora corrigido, é 0,0167, que a gente tem que utilizar para as nossas decisões. Então, não significativo aqui no nosso caso. Depois, comparando P e A, né, a gente tem uma significância, um p-valor de 0,0275, também não significativo. E, por fim, comparando PA e A, a gente tem, então, um p-valor de 0,08641, também não significativo. Então, vejam que aconteceu exatamente o que a gente tinha dito aqui. Ó. Não há equivalência. Pode acontecer da gente ter tido uma significância no Kruskal-Wallis global com as 3 amostras, como a gente teve, e não encontrar nenhuma diferença 2 a 2, como foi este caso aqui. Ó. Nenhum
uma das três comparações 2 a 2 foi significativa. Né? Ou seja, a gente acaba tendo uma inconclusão ao fazer as comparações múltiplas. Isso pode acontecer sim, tá? Principalmente quando a gente estiver usando o critério de Bonferroni, que é um critério mais conservador. Né? A chance é menor quando a gente for usar um teste menos conservador. O teste de Siegel, para a gente finalizar então, que é um teste um pouco menos conservador do que o critério de Bonferroni, ele é aplicado aos postos médios obtidos em cada uma das amostras. Né? Então, a gente precisa calcular, que para o teste, para calcular o H, a gente utilizou a soma dos postos. Então, a gente vai dividir a soma dos postos pelo tamanho das amostras, né? 5, 5 e 4 no nosso exemplo. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as diferenças entre os postos médios. Essa diferença absoluta, ou seja, desconsiderando o sinal. Então, eu vou lá comparar a amostra A com a amostra B e faço a diferença entre os postos médios. Cada par, né, dessas diferenças vai ser significativa se ela for maior do que esta medida aqui, que é a chamada de diferença mínima significativa. Então, para cada par de amostra, eu vou calcular essa medida. Por que para cada par de amostra eu vou calcular isso? Porque essa diferença mínima significativa depende aqui de NA e NB, ou seja, os tamanhos das duas amostras. Então, no nosso caso lá, no nosso exemplo, como a gente tem tamanhos de amostras de tamanho diferente, tem 5, 5 e 4, então dependendo de quem eu estou comparando, né, eu vou ter 5 e 5, 5 e 4. Então, o meu valor da diferença mínima significativa vai dar diferente. O Nzão é o nosso 14, né, que é o tamanho total de observações, quantidade total de observações. E aqui é o Z da normal padrão, que é obtido da seguinte forma, né? Se a gente está lá usando o nosso alfa de 5% global, a correção que se faz aqui é alfa dividido por K, que multiplica K menos 1. No nosso caso, K é 3, né, que são 3 grupos de professores. Então, eu tenho esse valor corrigido para alfa, que me dá este valor de Z lá na normal padrão. Certo? Então, no nosso exemplo aqui, então vejam, para o primeiro caso aqui, eu estou comparando P e PA. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é 22 dividido por 5 é 4,4 e 37 dividido por 5 é 7,4. A diferença entre esses dois valores em módulo é 3. E a diferença mínima significativa, o valor de Z que a gente já viu, né, 2,394, N maiúsculo, então, é 14, o total de observações, e os dois Nzinhos são 5. Então, o meu valor mínimo, né, a diferença mínima significativa é 6,33, portanto, não significativo, porque 3 não é maior que 6,33. Agora, quando eu comparo P e A, então, né, a média aqui dá 4,4, e aqui 46 dividido por 4 me dá 11,5. A diferença entre os postos médios das duas amostras em módulo 7,1. A diferença mínima significativa não é o mesmo 6,33, porque agora eu tenho uma amostra de tamanho 5 e outra de tamanho 4. Né, e o resto tudo igualzinho. Então, a diferença mínima significativa é 6,72. Como 7,1 é maior que 6,72, essa diferença é dita significativa. E, por fim, a última comparação é PA contra A, né? Então, é 7,4 menos 11,5, que em módulo me dá 4,1. Que eu vou comparar com os mesmos 6,72, porque agora estou comparando duas amostras de tamanho, uma 5 e outra 4. Que é não significativo, porque 4,1 não é maior que 6,72. Então, vejam que na aplicação deste teste de Siegel, eu consigo concluir que a diferença significativa que existe é entre professores e administradores. No caso, sendo os administradores mais autoritários do que os professores. Pela própria média aqui, em comparação, a gente enxerga, né? A média de postos dos administradores é 11,5 e a média dos postos... E a média de postos dos professores é 4,4, né? Então, essa diferença aqui que é dada como significativa. No R, como é que eu peço isso lá no R? Né? Então, eu preciso dos dados informados desta forma que a gente viu, né? Que é a variável autoritarismo, e depois os grupos sendo separados dentro dessas observações. Eu preciso do pacote pgirmes, né, instalado e ativado. E a função que está aqui dentro, que a gente vai utilizar, é Kruskal-MC, de multiple compares, né, comparações múltiplas. Eu vou colocar a variável respostas, os grupos e o nível de significância, porque essa instrução aqui já vai me dizer o que é ou não é significativo. Então, no nosso exemplo, 5%, que foi o que a gente utilizou para o teste global.
E ele me entrega aqui, né, as diferenças que a gente obteve, exatamente o que a gente viu no outro slide. As diferenças em cada par, né, dos grupos, a diferença crítica, né, ou seja, a diferença mínima significativa, que a gente calculou também anteriormente, e aqui ele chama de verdadeiro ou falso, né, ou seja, não significativo e significativo, cada um desses pares. Né? Então, o mesmo resultado, a diferença é significativa entre professores e administradores. Na sequência, então, vocês têm alguns exercícios para fazer, né, utilizando o teste Cruz-Coolhos, porque a gente vai ter, então, 3 ou mais grupos sendo comparados. Né? Então, vários exercícios disponíveis para vocês.